Olá, pessoal. Bom, então na última aula a gente aprendeu a implementar a troca de contexto nesse processador, né? Então, agora a gente vai tentar criar uma situação que na verdade é a mais comum numa RTOS, né? Notem que quando eu faço uma desistência dessas tarefas, mas elas continuam prontas, né? Então, elas sempre estão concorrendo pelo processador. Mas o que mais acontece no RTOS é que a tarefa fique por algum tempo não pronta. Ela não quer o processador, né? E o exemplo mais clássico disso é um delay, né? Se eu usasse um delay aqui de 10 milissegundos, por 10 milissegundos eu não ia precisar do processador para essa tarefa, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai implementar a função de delay nesse processador, né? Porque tem coisas que dependem do porte, tem coisas que são do sistema. E depois a gente vai ver o que acontece se as três tarefas chamarem o delay, né? Então, a gente vai começar por uma coisa bem simples. Eu vou trocar esse yield aqui por um osDelay. E essa função osDelay, ela é uma função do sistema operacional, né? Se é um delay tem um certo tempo, né? Então eu vou utilizar aqui delays de tempos múltiplos, que a gente consegue inclusive testar depois. Mais fácil, né? Bom, mas o que é um delay no sistema? E onde é que esse código vai ficar? Um delay é uma função do sistema, né? Então eu vou usar aqui esse delay. Pelo jeito eu não estou com uma padronização muito boa de funções, depois eu modifico o nome da função. E para complicar um pouquinho, eu vou usar como parâmetro delay uma variável long, que é uma variável de 64 bits, né? Time. Por que eu vou usar uma variável long? Porque muitos sistemas operacionais têm adotado essa estratégia, porque daí praticamente eu não preciso me preocupar com overflow da variável de tempo do sistema, né? Então, por que eu não precisaria me preocupar, né? Se eu pegar um valor 2 elevado na 64, eu tenho esse valor que eu consigo ter dentro da variável, né? Se eu vou contar 1 nessa variável a cada segundo, né? Então eu vou ter 1000 contagens dessa aí, né? Se eu for contar 60 segundos, que dá 1 minuto, eu vou ter esse valor de possíveis minutos. Se eu for dividir isso aqui por mais 60, eu vou ter esse valor de possíveis horas. Se eu for dividir isso aqui por 24, eu vou ter quantos dias eu tenho nesse tempo. E se eu dividir por 365, né? Então notem que eu tenho uma quantidade de anos muito grande aqui. Se eu fizesse a mesma equação para 32 bits, né, se eu só usasse long, eu ia dividir pelos mesmos 1000, 60, 60, 24 e 365, né? Opa, peguei o resultado errado, aqui eu dividi por 24, 60, 24 dias, 24 horas num dia, daria 49 dias. Então, a cada 49 dias eu teria um overflow dessa variável, eu teria que me preocupar com o overflow. Como eu estou usando uma variável de 64 bits, provavelmente essa variável nunca vai ver o overflow dela, né? Então, trabalhar dessa forma é não se preocupar com o overflow das variáveis de tempo do sistema. Se eu usasse long, eu teria que ter o tratamento de overflow, né? Então, eu estou tentando evitar o tratamento de overflow. Então, o que é um delay, pessoal?
Então eu vou pegar o TCB da tarefa corrente, que é quem está desistindo do processador, e vou, desculpem, guardar um tempo, que é o tempo que ela deve voltar a executar. E esse tempo vai ser o tempo do sistema, que eu vou chamar de OS time, mais esse time que foi passado como parâmetro. Então, OS time é uma variável que me diz qual que é o tempo atual do sistema em milissegundos, ou em batidas de tempo do sistema, os tick times, né? E se eu somar isso com o time, eu vou ter o tempo em que eu tenho que essa tarefa tem que voltar a concorrer pelo processador, né? Então, vocês notem que o meu TCB ganha um novo parâmetro, né? Outra coisa que eu tenho que fazer é dizer que essa tarefa não está mais pronta, porque ela não concorre mais pelo processador. Então, eu vou usar uma estratégia aqui de usar uma variável chamada ready, né? Então, o que aconteceu? O nosso TCB cresceu. Então, eu vou vir no TCB aqui no os.h e vou criar, vou usar aqui CPU time type ready no TCB e vou utilizar o long timeout. Pronto, meu TCB cresceu um pouco. Como eu fiz isso, quando eu instalar a tarefa, eu também tenho que colocar as condições iniciais, pelo menos do ready, né? Então, eu vou colocar aqui .ready igual a 1, porque quando eu instalo a tarefa, ela instala pronta, ou eu poderia ter um parâmetro para dizer se ela instala pronta ou não, né? Ok. Vamos ver, eu poderia também sair com esse TCB timeout igual a 0. Porque esse tempo aí é um tempo que nunca vai acontecer, porque quando der a primeira interrupção de tempo, ela vai incrementar a variável OSTime e vai testar. Então, esse tempo é um tempo que não vai existir no sistema, né? Agora eu preparei a tarefa para esse novo TCB, eu posso continuar o meu delay. Então, o que eu fiz? Eu guardei o tempo em que eu tenho que voltar a concorrer pelo processador, eu não estou mais pronto, agora eu desisto do processador, né? Isso é uma função delay, extremamente simples, né? Então agora eu já tenho o meu delay funcional no sistema. Por que eu não consigo testar isso ainda? Por alguns motivos. Por exemplo, eu ainda não tenho um escalador, né? Então, onde é que eu teria que programar esse escalador? Aqui no os.c, né? Eu não usei um escalador porque eu fiz ele bem simplesinho aqui, ó, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou retirar daqui esse código, eu vou cortar, eu vou trazer ele para o sistema e eu vou começar a criar um escalador aqui, né? Notem que o escalador, o ideal seria que ele me devolvesse já o ponteiro do stack pointer que vai assumir o comando do processador, né? Então, eu preciso de parâmetros para o escalador? Não preciso. Eu só preciso retornar um stack pointer, que é do tipo CPU type ponteiro, né? Pronto. Ah, o meu escalador poderia ser isso aqui, né? Por que ele não vai ser só isso aqui? Bom, primeiro que falta o retorno, né? Isso aqui, o que ele faz? Ele incrementa aqui em a tarefa corrente, testa se estourou o valor e zero, então é um escalador que está chamando ciclicamente as tarefas, só que agora eu tenho uma condição de pronto, que precisa ser testado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um do while, e esse do while vai testar o seguinte: se o TCB da tarefa corrente está pronto, né? Então, se ele... Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Se ele não estiver pronto, eu continuo aqui no laço. Eu tenho que achar uma tarefa que está pronta, né? Bom, está melhorando o nosso escalador. Então, eu tenho do while. Eu tenho que acertar aqui a indentação.
Esse do while faltou uma chave aqui. Pronto. O que mais que eu teria que fazer aqui agora? Eu tenho que retornar, no momento que eu achar uma tarefa pronta, retornar o TCB da tarefa corrente STK. Né? Ou seja, retornar o stack pointer da tarefa selecionada. Agora eu tenho um escalonador. Né? Então, quando eu for trocar para a segunda tarefa, eu vou incrementar aqui, ela não vai ter estourado o número de tarefas instaladas. Então, se o TCB da tarefa corrente estiver pronto, então eu saio daqui e retorno o stack pointer dele. Agora eu tenho um escalador. Vamos ver se isso aqui deu certo. Bom, tem outros probleminhas, mas a princípio compilou. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse scheduler aqui e levar para onde eu fazia aqui a minha decisão da próxima tarefa. Pronto, mais simples, né? Então eu salvo no STK-temp, no TCB, que é o stack pointer atual, no TCB da tarefa corrente, o STK, e o escalador troca quem é a tarefa corrente e despacha nesse STK-temp que vai ser restaurado pelo processador aqui no Restore SP, nessa macro. Né? A questão é, eu ainda não tenho nem o scheduler e nem o delay como protótipo de função no os.h e é por isso que eu vou ter alguns problemas. Ali. Então, agora eu vou colocar os protótipos aqui. Protótipo. Protótipo. Agora essas funções são acessíveis em qualquer lugar que inclua o os.h. Né? Então, aqui eu tive um erro. Ó. Ele não sabe quem é o OSTime. Então, por que ele não sabe quem é o OSTime? Porque eu ainda não tenho meu contador do sistema, que vai ser uma variável long, que eu chamei de OSTime. Começa com 0. Pronto. Agora eu sei quem é o OSTime. Né? A questão é, para eu contar tempo, eu preciso de uma interrupção. Né? E a interrupção, ela é um problema do port. Né? Então, provavelmente eu preciso de uma interrupção de tempo. Certo? Essa interrupção de tempo, eu vou dar um nome para ela. Vamos pensar tick timer. Esse vai ser o nome da minha interrupção de tempo. E aqui é que eu vou controlar o tempo do sistema. Então, por enquanto, eu vou tirar isso aqui. O que eu tenho que fazer, pelo menos aqui, é fazer o stime++. Tá? Ok. Então, o que mais que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que configurar esse timer. Né? Então, notem que eu estou dentro do port.c, mas eu incluo o os.h. Então, se eu faço isso aqui ainda não vai compilar. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa variável exista como variável externa, que nem eu fiz com as outras, no os.h. Pronto. Agora, provavelmente, compila o código. Só que essa interrupção, ela não só não está ativada, como ela também não está associada ao vetor de interrupções. Então, eu tenho ainda algumas atividades a implementar aqui. Bom, então, para saber como que eu vou associar isso aí, primeiro eu tenho que configurar o timer, né? Então, eu vou criar uma função do port, que eu vou chamar a função que inicializa o timer. Vou chamar de init.os.timer. E para isso eu tenho que conhecer o hardware desse sistema, né? Então, nesse processador, nesse microcontrolador da Freescale, que era Freescale, hoje é NXP, eu tenho um timer que se chama o timer 1, e ele tem um registrador chamado registrador de
estado. Então, primeiro eu vou zerar ele para parar o timer. Né? Eu vou configurar tpm1mod o módulo dele para 19.999. Todo mundo vai entender o seguinte, não esqueça que a gente configurou o clock para 20 MHz. Então, se eu contar 20.000 de 0 a 19.999, né, 20.000 ciclos de 20 MHz, eu vou ter 1 milissegundo. Tá? E o tpm1 status encontra o register. Se eu colocar 48, eu ligo a interrupção e disparo o contador, ele passa a contar. Tá? Então isso aí vai inicializar o timer. Uma coisa que faltou aqui é que quando eu entro nessa interrupção, eu tenho que limpar a flag da interrupção de timer overflow. E eu faço isso mexendo nesse bit aqui. Tá? Então isso aqui é uma macro para um bit do registrador timer 1 status encontra o registro. Ok? Então vocês vão ver que esse código não compila. Por que esse código não compila? Porque agora eu comecei a mexer em registradores. Se eu estou mexendo em registradores, eu tenho que incluir alguma coisa no port que faça menção a esses registradores. Então notem que tem um include de periféricos aqui. Ó. Então eu vou trazer esse include de periféricos para cá também. Esperamos que funcione. Então para eu saber usar o timer, eu tenho que saber usar os periféricos, né, do processador que eu estou implementando o timer. Né? Certo? Então, notem que agora, pessoal, para ligar o sistema, eu preciso fazer isso aqui, chamar o dispatcher, mas eu também tenho que ligar o timer. Né? Então, seria interessante a gente criar no sistema uma função que eu vou chamar, e vários sistemas têm isso, né? Eu vou chamar essa função de OS Start. Para simplificar um pouco o meu trabalho. Então, o que essa OS Start vai fazer? Ela vai fazer isso aqui. Então, eu vou trazer para cá. Mas antes disso, ela vai ligar o timer do sistema. OS timer init. Se eu não me engano, foi essa função que eu criei aqui. Init OS timer. Tá? E além disso, eu já vou botar o protótipo dessa função também aqui no port.h para ser acessível aqui no OS. Né? Pronto. E essa função é que eu vou usar para disparar o meu sistema. Okay. Então essa função aí, ela tem que também ter protótipo no os.h. Okay. Então feito isso, eu imagino que esse código vai compilar. Vamos experimentar. Compilou. Né? Estranho que o OS Start não ficou azulzinho ainda, mas essa ideia agora ficou. Não é das melhores. É uma ideia mais antiga. Tá, então, o que esse Start OS faz? Né? Ele liga o timer, ele escolhe a primeira tarefa lá, na verdade, eu posso dizer que é a tarefa corrente, porque a primeira tarefa corrente é a tarefa 0. Né? Eu inicializo isso com 0. Pego o stack pointer dessa tarefa e despacho essa tarefa depois de ter ligado o timer. Pronto, agora eu já tenho um timer. No entanto, pessoal, se eu for aqui na interrupção de timer, eu ainda não levei essa interrupção para os vetores de interrupção. Então, eu vou levar agora. Externa. Não precisa do interrupt para ter o protótipo. E como eu estou utilizando o timer 1, eu vou achar aqui, ó, timer 1 overflow. Então essa aqui é a interrupção que eu vou utilizar como a interrupção de tick no sistema. Né? Então agora sim,
né? Aqui eu ligo o timer, aqui eu tenho a interrupção que conta tempo, né? Então eu já tenho um bom princípio aí para poder ter o meu sistema funcionando. Tá? A questão é a seguinte, ó. Imagine que eu tenho 3 tarefas. As 3 tarefas vão desistir do processador por 10, 20 e 30 milissegundos. Se eu não tiver que ir nem para a tarefa 1, nem para a tarefa 2 e nem para a tarefa 3, quando a tarefa 3 chamar esse delay, o final do delay nada mais é do que a chamada de vamos achar o delay de um yield. O yield chama uma interrupção de software, que é o nosso troca contexto. E eu vou ter que chamar o escalador para achar uma tarefa pronta. E não vai ter nenhuma tarefa pronta. E isso aqui vai gerar um erro e o nosso sistema vai falhar, né? Então, todo sistema tem o que a gente chama de tarefa ociosa, que é para onde eu vou quando eu não tenho mais nada para fazer. Então, eu vou criar aqui uma idle task que não faz nada. Então, for essa tarefa simplesmente não faz nada. Que é para onde eu posso ir quando eu não tiver mais lugar para ir. Né? Então, só que isso aqui não é uma tarefa do usuário, é uma tarefa do sistema. Então eu tenho que instalar essa tarefa aqui quando eu inicializo o sistema. Então eu vou pegar aqui o install task, vou levar para cá. Então antes de ligar o timer, eu vou instalar a tarefa idle do meu sistema, a tarefa ociosa, e ela precisa de uma pilha. Então eu vou chamar a pilha dela de pilha idle e vou declarar aqui CPU type. E eu vou dizer que ela também tem tamanho 128. Isso aqui geralmente é configurável no sistema, tá, pessoal? Então agora, quando eu der o start do sistema, eu instalo essa tarefa que não faz nada e informo uma pilha aqui para ela. Vamos compilar isso aqui. Tá. Então notem, pessoal. Bom, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Tá? Então me parece que o nosso sistema está pronto para o primeiro teste. Então, vamos lá. Tá? Então eu tenho essas 3 tarefas, eu vou botar um breakpoint em cada uma delas. Então, eu vou entrar primeiro na tarefa 1, eu tenho um escalador circular, né? Vou entrar na tarefa 2 e vou entrar na tarefa 3. Quando eu estiver na tarefa 3, eu vou entrar nesse delay aqui. Desculpem. Vamos voltar. Tarefa 1, 2 e 3. Deixa eu só lembrar aqui o passo F11. Então, eu vou entrar aqui. Eu vou cadastrar a tarefa como não pronta e vou chamar o yield. Quando eu chamar esse yield, eu vou gravar o stack pointer no TCB dessa tarefa e vou executar o escalador. O que o escalador vai fazer? Ele vai tentar achar uma tarefa pronta. E ele achou a tarefa idle, que foi a primeira tarefa que foi instalada. E agora eu fico aqui sem uma desistência do processador. Então, como que eu saio daqui? Se eu não tenho ninguém, eu estou preso aqui. Essa tarefa idle, ela não chama nenhuma desistência do processador. Então, qual que é a única forma de eu sair dessa condição aqui? Se eu trocar, tá, e se chegar no tempo? Ó, porque notem que na interrupção de tempo, que está no port, então eu vou sair aqui da simulação, a interrupção de tempo, ela por enquanto só incrementa a variável e não faz nenhum teste. Então, está faltando aqui eu implementar o teste que acorda as tarefas. É isso que está faltando. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Isso é do port ou é do sistema? Provavelmente seja do sistema, porque ele vai testar as variáveis e vai ver quando que eu tenho que acordar uma tarefa. Isso não tem nada a ver com port.
né? Isso faz parte do sistema. Então eu vou tirar, inclusive, o incremento daqui, porque incrementar essa variável não tem nada a ver com o port, né? Então eu vou criar uma outra função que eu vou chamar de os inc and compare, tá? E essa função aqui é uma função do sistema. Então eu vou criar ela aqui. os inc and compare. Ela não vai ter parâmetros, mas essa tarefa, essa função, ela provavelmente retorna alguma coisa, né? Por que ela retorna alguma coisa? Ela retorna uma condição de se eu tenho ou não que trocar contexto, né? Então, eu vou criar a função desse tipo. Porque CPUType, ele simplesmente vai retornar tem ou não tem que, ou eu deixei, ao incrementar aquela variável OSTime, eu deixei ou não deixei alguma tarefa pronta, né? Então é isso que tem que fazer essa função aqui, né? Então ela tem que ser bem pensada para que eu não perca muito tempo aqui, né? Obviamente, leva um certo tempo para pensar nessa função, né? Então, eu não vou fazer algo muito otimizado, eu vou fazer algo aqui fácil de entender. Certo. Essa coisa fácil de entender simplesmente vai ser varrer o TCB, né? Então, bem simples mesmo. Então, eu vou criar uma variável i aqui. Esse compilador é antigo, ele não suporta criar a variável i dentro do for. E eu vou varrer de 0 até as tarefas que estão instaladas, né? O número de tarefas instaladas. E se o TCB eu vou varrer todos os TCBs, e sempre que o timeout de uma tarefa bater com o OSTime, eu vou deixar essa tarefa pronta, né? Então, vamos usar aquela de sempre abrir e fechar chaves, né? Fica melhor assim, a indentação. Ok, então vou varrer o TCB. Se o timeout bater com o OSTimer, eu deixo essa tarefa pronta, né? Então é isso que vai fazer essa função. Como ela é uma função do sistema, eu vou colocar ela também aqui no ponto H do OS para poder acessar, né? Bom,
Vou voltar lá para a interrupção, que é onde eu tenho o problema. Né? Então, falta alguma coisa nessa função. Deixa eu pensar. Se por acaso uma das tarefas ficar pronta, porque aqui eu posso deixar as 3 tarefas prontas ao mesmo tempo, inclusive vai acontecer em alguns casos. Eu vou criar uma outra variável aqui, que eu vou chamar de ready. Eu vou retornar essa variável, vou dar um return ready. E se qualquer uma das tarefas ficar pronta, eu vou fazer ready ir para 1. Né? Se qualquer uma delas ficar pronta, ready se torna 1. Agora eu volto para o port, agora sim eu tenho uma função que eu posso testar. Né? Então, se por acaso uma função ficar pronta porque o tempo dela de espera acabou, eu tenho que ter uma troca de contexto. O que eu errei aqui? Tem mais isso nesse compilador, pessoal. A declaração de variáveis sempre tem que ser no começo da função. Provavelmente foi isso, vamos ver. Sim, foi isso. Ready tem que ser CPU time. CPU type porque eu estava perdendo. Como ela retorna CPU type, eu não podia retornar uma inteira, né? Tá, agora sim. Bom, voltando ao meu problema do port aqui. Então, o que acontece aqui? Dentro dessa função, eu vou incrementar o tempo do sistema. Então, a cada 1 milissegundo, aquela variável incrementa. Se uma tarefa ficar pronta, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que, talvez, trocar contexto. Né? Então, o talvez eu tenho que executar o escalador. Né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar isso aqui dentro. Então, sempre que uma tarefa ficar pronta aqui dentro, isso aqui retorna 1, então eu entro nessa condição. Daí eu salvo o stack pointer. Ou eu poderia, inclusive, executar o escalonador se ele retornasse, se a tarefa corrente mudou, né? Mas eu simplifiquei meu problema. Eu salvo o stack pointer, salvo no TCB da tarefa corrente e executo o escalonador com a nova configuração da lista de prontos. Né? Se mudou a tarefa, vai mudar quem é STKTemp e eu vou restaurar a outra tarefa. Então vamos ver. Vamos executar esse código. Então eu vou vir aqui, ó, tarefa, tarefa e tarefa. Então eu vou entrar na tarefa 1, na tarefa 2 e na tarefa 3. A partir daqui, pessoal, as 3 tarefas vão estar em delay. Então, para onde que eu vou agora? Eu vou provavelmente para a tarefa idle do sistema. Então, vamos achar ela aqui. Eu vou vir para cá. E vim. Né? Caiu aqui. Botei um breakpoint e caiu ali. Agora eu estou aqui e só saio daqui pelo quê? Por um evento de tempo. Né? Então, quando alguma TCB se tornar pronta, que eu vou colocar aqui, ó, e caiu aqui, então alguém ficou pronto, o que vai acontecer? Desculpem, pessoal. Aí, vamos lá. Aqui, ó. Retornei ready igual a 1. Né? Então alguém ficou pronto, porque o tempo do sistema já passou. Então deve ter passado 10 milissegundos. Então eu vou adicionar aqui o OS_time, que deve ter provavelmente 10, que era o delay mais curto que eu tinha no meu sistema. E tem mesmo. Então aquela tarefa 1 ficou pronta. Então eu vou salvar o stack pointer da tarefa idle, que é quem estava executando. Vou salvar no TCB dela. Né? A current task é 3, que é a tarefa selecionada agora. Né? Vamos executar. Desculpa. Como eu instalei o StartOS, acontece depois de instalar as outras tarefas, né? A tarefa corrente 3 é o TCB da tarefa idle. Então, ao rodar o escalador, agora pode ser que troque quem é a tarefa corrente. Vamos ver o que vai acontecer. A tarefa corrente passou a ser a 0, que é a tarefa 1. O TCB 0 é o TCB da tarefa 1. Então, eu vou restaurar
para a tarefa 1. Notem aonde que eu voltei, no final da função sDelay, porque eu chamei o yield lá dentro. Então, quando eu retorno no final dessa função. Né? Então, se esse código estiver funcionando corretamente, eu vou entrar aqui e logo em seguida eu vou entrar aqui. Né? Por quê? Porque a próxima vez que eu tiver um delay de 10, vai ser o delay de 20. E como esse aqui tem um delay de 10 também, as duas vão ficar prontas ao mesmo tempo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Notem que eu entrei aqui primeiro, para depois entrar aqui. Por quê? Eu estou primeiro lá naquele nosso escalonador circular, a primeira TCB é essa aqui. Então, quando as duas ficam prontas ao mesmo tempo, eu executei primeiro a tarefa 1. E quando eu chegar no tempo de 30, a tarefa 1 vai executar no mesmo instante que a tarefa 3 aqui. Ó. Ou uma logo após a outra, né? Então, ó, chegou em 30, eu caí primeiro na tarefa 1 e depois eu vou cair na tarefa 3. Até que eu vou chegar no tempo 60. No tempo 60, as três vão ficar juntas. Ó. Vamos tentar chegar lá. No tempo 60, a tarefa 1 fica pronta. 60 também é múltiplo de 20. Ó. Então, em tempo 60, a tarefa 2 também está pronta. E no tempo 60, a tarefa 3 também está pronta. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou executando essa tarefa uma vez a cada 10 milissegundos, essa tarefa uma vez a cada 20 milissegundos, e essa tarefa uma vez a cada 30 milissegundos. E todo o resto do tempo, eu fico aonde? Eu fico nessa idle task. E daí alguém diz, mas eu vou gastar energia à toa, porque eu estou não fazendo nada, né? É isso que está acontecendo. Então, os sistemas operacionais, geralmente eles têm uma macro aqui, ou uma função, que depende do porte, e se implementada, ela coloca o processador em baixo consumo de energia. Então, uma das coisas que eu posso fazer na idle task, não é a única, é colocar o processador em baixo consumo de energia. Aí, quando que ele sai do baixo de consumo de energia? Quando der uma interrupção, por exemplo, a interrupção de tempo. Então, notem, pessoal, que agora eu tenho um sistema realmente preemptivo. Porque eu vou estar aqui na idle task, quando uma tarefa ficar pronta, a idle task é interrompida, ela é preemptada, e o escalonador vai me dizer qual dessas tarefas aqui volta a executar. Então, esse é um sistema preemptivo, mas o meu escalonador é extremamente simples, é um escalonador circular. Né? E esse sistema não deixa de ser cooperativo, porque eu preciso, de alguma forma, ter alguma desistência aqui para que outra tarefa execute. Né? Então, esse sisteminha bem simples, ele ainda não tem, por exemplo, prioridades. Né? Então, quando a gente adicionar um outro parâmetro aqui na próxima aula, nós vamos adicionar a prioridade e com isso a gente vai modificar o nosso escalonador e daí sim a gente vai ver como que se comporta a maioria dos sistemas RTOS que existem no mercado, que são sistemas com prioridade. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.